Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. Ex-primeira-dama do município de Caucaia e atualmente no exercício do primeiro mandato de deputada estadual formada em administração, Érica Amorim foi lançada candidata ao Senado pelo PSD, após frustradas as articulações para o PDT se coligar com o PSDB e apresentar como candidato a senador o empresário Amarílio Macedo. Chamada ao desafio, Érica aceitou o convite e entrou em campo ao lado do candidato ao governo Roberto Cláudio para concorrer ao Senado. Como deputada estadual, Érica Amorim presidiu por 2 anos a Comissão da Infância da Assembleia Legislativa e atualmente comanda a Frente Parlamentar em defesa da saúde mental e combate à depressão e ao suicídio. E hoje, na sequência das entrevistas com os candidatos e candidatas ao Senado, o jornal Alerta Geral recebe a candidata Érica Amorim. A conversa é com o jornalista Luzenor de Oliveira. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia, candidata Érica Amorim. Seja bem-vinda ao jornal Alerta Geral. Tudo bem com a senhora, candidata? Bom dia, Luzenor. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E também transmitir um bom dia e abraço a todos os irmãos e irmãs cearenses que nos acompanham nesse momento. Candidata Érica Amorim, a senhora aceitou o convite para concorrer ao Senado com a campanha em andamento e pelas pesquisas de intenção de votos a senhora aparece com 4% de apoio dos eleitores. Esses números são desanimadores? O que a senhora espera nessa reta final da campanha rumo ao primeiro turno da eleição? Olha, Luzenor, eu acredito que a população está tendo a oportunidade, de conhecer as propostas da gente, a nossa trajetória também de luta, de bandeiras, o que nos trouxe para a política. De fato, eu cheguei um pouquinho já com tudo caminhando, as outras campanhas já estavam caminhando e, claro, o candidato que está à frente nas pesquisas tem uma notoriedade por ter estado à frente do estado do Ceará tão recentemente, mas eu luto muito pela pauta da inclusão, de uma maior inclusão da mulher na política, nos espaços de poder, de decisão. Nós, que somos mais de 53% do eleitorado, ainda somos pouco representados nesses espaços. Então, eu acredito que é um espaço muito importante, que é uma missão, é um grande desafio para nós, enquanto mulheres, colocarmos a nossa voz pelas demais mulheres do nosso estado, para representar o nosso povo e para levar o tom também da mulher na política. A senhora está no exercício do primeiro mandato de deputada estadual, foi primeira-dama do município de Caucaia. Com essa trajetória política, tanto no executivo quanto no legislativo, qual a experiência que a senhora traduz em termos de proposta nessa caminhada rumo ao Senado? O que a senhora pretende desenvolver, se eleita senadora, em Brasília? Olha, Luzenor, eu quero atuar muito fortemente na pauta da educação para que a gente tenha a possibilidade de, nesses próximos anos, a gente garantir o acesso de creche a todas as crianças em todos os municípios cearenses e também escolas de tempo integral, tanto creche de tempo integral quanto escolas de tempo integral para todos os nossos adolescentes e jovens. Eu entendo que a educação é uma das pautas mais sensíveis e mais transformadoras. A gente, no nosso estado, graças a Deus, assim, há grandes trabalhos também, tem tido um avanço nas pautas da educação, mas nós estamos vivendo um período pós-pandemia que nos empurrou para muitas outras questões, como evasão escolar, as questões de aprendizagem foram comprometidas das nossas crianças e jovens. Então, a gente precisa, lá no Senado Federal, garantir um investimento maior, lutar junto ao MEC, lutar junto ao FNDE, para que a gente tenha um orçamento maior para a educação, para que a gente aumente o investimento por aluno, para que a gente possa garantir esse espaço para todos e todas. Mas também precisamos lutar muito pelas pautas da saúde pública, que infelizmente a gente vive a realidade de filas por espera para diagnóstico, para tratamento, para cirurgias,
e a gente precisa tirar aqui do centro, né, da capital e região metropolitana, essas principais especialidades, levar para o interior do estado o acesso ao Hospital do Câncer, o acesso ao tratamento, às terapias, que também precisam acontecer lá e ter garantido. Então, para além do protagonismo da mulher, das pautas da mulher. A senhora, como deputada estadual, acompanhou o desenvolvimento de atividades na área da educação e da saúde pelo governo do estado, com a construção de hospitais regionais. Essa estrutura, ou esse guarda-chuva na área da saúde, com os hospitais regionais, hoje não é suficiente para dar qualidade ao atendimento da população? O que precisa fazer, e nesse caso, como candidata ao Senado, como se eleita senadora, o que é que a senhora pretende fazer em termos de área de saúde para essa ampliação, para esse serviço chegar ainda mais fácil à população? Luzenor, a gente precisa colocar os hospitais, claro que foi um avanço ter conseguido se levar a estrutura, mas falta ainda em algumas regiões do nosso estado, mas também a gente precisa colocar para funcionar. A gente precisa lutar, por exemplo, pela tabela do SUS, para que haja um ajuste nessa tabela, que é uma tabela que está defasada, mas a gente também precisa destinar mais recursos para a saúde pública, para que esses hospitais tenham a plena capacidade de funcionamento. Tem hospitais regionais que funcionam na sua capacidade de 20% ainda, que não têm especialidades que são necessárias, que são importantes e que ainda demandam a população ter que vir, passar horas dentro do carro, viajar de madrugada e muitas vezes não ter essa assistência lá próximo e com um hospital já construído. Então, a gente precisa garantir isso e eu desejo lutar para que essa realidade chegue para mais próximo das pessoas. A senhora, como deputada estadual, representa o Legislativo no Pacto Nacional pela Infância, pela primeira infância, e presidiu também por 2 anos a Comissão da Infância da Assembleia Legislativa. Essa pauta continua como prioridade? Quais são os projetos nessa área específica que a senhora pretende levar ao Senado? Sim, com certeza. Eu entendo que a primeira infância é a fase que compreende de 0 a 6 anos e que é a fase mais importante da vida do ser humano, o seu desenvolvimento. Quando a criança ela tem a oportunidade do acesso à creche, por exemplo, e ela tem ali uma alimentação garantida, as atividades que muitas vezes são simples, mas que são extremamente necessárias e que vão ajudar essa criança no desenvolvimento da fala, do aprendizado, da leitura. Então, tudo isso, se acontecer nesse período inicial da vida, vai fazer toda a diferença posteriormente. A gente tem lutado, Luzenor, com índices altos, por exemplo, de evasão escolar no 5º ano, no 9º ano. As crianças estão tendo dificuldade de aprender a ler e escrever no tempo certo. E depois da pandemia, desse período de distanciamento do ambiente escolar, de aulas online, o número de crianças que não sabem ler na idade certa, por exemplo, dobrou. Então, a gente tem um grande desafio pela frente. E para além de buscar resolver essas questões, garantindo escola de tempo integral, a gente precisa também garantir o acesso a todas as crianças de todos os municípios cearenses à creche, nessa idade tão importante que é de 0 a 6 anos, que compreende a primeira infância. A senhora dá uma ênfase a essa questão da primeira infância, a essa questão da educação e se refere a esses prejuízos gerados pela pandemia, especialmente na área do ensino público, né? Como fazer, candidata Érica Amorim, o que fazer, como fazer, e pelos números que a senhora tem, pelos estudos que a senhora faz, quando é que nós poderemos recuperar, se é que é possível recuperar esse tempo perdido e essa defasagem que está na agenda dos nossos estudantes, principalmente da rede pública de ensino? Olha, Luzenor, é de fato um grande desafio. A gente precisa, sim, recuperar esse tempo, trazendo resgatando esses meninos e meninas que saíram, que fizeram a matrícula, por exemplo, mas que não estão estudando. Então, nós temos um número grande, né, de crianças e adolescentes que ainda não voltaram. Então, busca ativa
trazer de volta para a sala de aula, fazer o acompanhamento dessas crianças e adolescentes, e a gente garantindo a escola de tempo integral, ou seja, 2 turnos, eles têm a possibilidade de ter um reforço, de ter um acompanhamento melhor, e dessa forma buscar, claro, recuperar. É um período desafiador, mas que exige de todos nós o compromisso com a educação pública, o compromisso com essa fase, com a infância e a adolescência, e garantir para eles esse espaço qualificado, valorizando o professor, né, garantindo também para eles capacitação e o suporte necessário, né, para que a escola seja um ambiente acolhedor, um ambiente também que desperte, né, nos nossos meninos e meninas o interesse por estar lá dentro. A gente não pode achar que a gente vai mantê-los ali dentro sem estratégias para isso. Então, é preciso unir forças, somar e, com certeza, dar condições aos professores para desenvolverem essas estratégias lá dentro da escola. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a candidata do PSD ao Senado, Érica Amorim. O Jornal Alerta Geral abriu espaços para as candidatas, os candidatos ao Senado. Conversamos na quarta-feira com a candidata do União Brasil, Camila Cardoso, nessa quinta-feira com o candidato Camilo Santana, e hoje a nossa entrevistada é a candidata do PSD, Érica Amorim. Candidata, eu quero voltar aqui ao cenário político, partidário e eleitoral. A senhora é candidata ao Senado pela coligação PSD-PDT, mas nesses 2 partidos estão lideranças municipais, prefeitos e também o senador Cid Gomes, ao lado do irmão, prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que declararam apoio à candidatura de Camilo Santana a senador. O apoio dos prefeitos ou de prefeitos do PDT, do PSD, a candidaturas adversárias, gera incômodo para a senhora, gera incômodo dentro da aliança PSD-PDT? Como é que a senhora vê essa postura de aliados na campanha, na disputa ao Senado? Olha, a gente vive um país democrático, né? Todos nós somos sujeitos de direitos, temos o direito à liberdade, né? E eu acredito que os prefeitos e prefeitas devem ter essa liberdade de escolha, de avaliar o cenário e avaliar também a qualidade dos candidatos apresentados. Eu defendo que nós temos na nossa chapa o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, né, o candidato mais preparado, que mostrou uma gestão pública na 5ª maior capital do nosso país, né, que tirou índices da educação que estavam entre os piores índices de educação e que levou para bons índices, que foi quem foi pioneiro aqui no nosso estado com escolas tempo integral, com programas, por exemplo, como o das Areninhas, que depois viraram um sucesso por todo o Ceará, mas foi Roberto Cláudio quem foi pioneiro com esse programa na cidade de Fortaleza, que foi quem, na saúde também, mais que duplicou o número de profissionais, levou mais postos de saúde, policlínicas, UPAs, trouxe o IJF2 pactuado com o governo do estado, mas foi iniciativa do prefeito Roberto Cláudio. Então, para além de mobilidade urbana, as grandes mudanças que o Roberto Cláudio fez, acredito que é o mais preparado para fazer a gestão de 184 municípios, de um grande desafio, né, pós-pandemia, e que a gente precisa alavancar a nossa economia, olhar para os nossos irmãos e irmãs cearenses que estão passando fome, que estão passando necessidade, que estão na fila de espera por uma cirurgia, por um exame, e eu tenho certeza que Roberto Cláudio tem clareza, né, de propostas e do que é preciso fazer com planejamento, com estratégia, para conseguir alcançar esse novo ciclo de desenvolvimento que a gente propõe para o estado do Ceará. Candidata Érica Amorim, para encerrar a entrevista aqui no Jornal Alerta Geral, quero deixar a seguinte pergunta. Geralmente, candidatos e candidatas entram em uma eleição e já projetam o futuro a curto, médio e longo prazo na política, na disputa eleitoral. Se a senhora for derrotada, não conseguir se eleger senadora, em 2024 teremos eleição municipal. A senhora sai da eleição de 2022 com uma projeção na política estadual e especialmente na região metropolitana de Fortaleza. No radar, na agenda de Érica Amorim, entra a corrida eleitoral de 2024 pela Prefeitura de Caucaia? Eita, Luzeno, pois é. Eu posso dizer para você que, embora
ainda muita gente me faz essa pergunta, eu estou candidata ao Senado com o número 555, que eu tenho, de fato, o desejo de representar, de ser voz das mulheres, das pessoas com deficiência, das mães atípicas, das mães de crianças com doenças raras. A gente precisa muitos avanços ainda ter para esse universo das mulheres especialmente, que eu defendo muito, para que a gente tenha voz, tenha vez, para que a gente tenha leis que nos assegurem direitos, mas também mais investimentos para a política da mulher. E, inclusive, Luzeno, se ainda tiver tempo, eu queria só dizer aqui que hoje eu lancei uma proposta, né, que foi a emenda da mulher, né, para que, através do meu mandato como senadora, as emendas impositivas do meu mandato, maior parte delas, na proporção que nós temos de mulher na nossa sociedade, mais de 52% sejam decididas pelas mulheres, em plenária com as mulheres, ouvindo, trazendo a mulher para o centro do debate, é que eu quero decidir a aplicação desses recursos com as mulheres, para que as políticas públicas não passem mais somente pelas mãos dos homens e nem as decisões por eles, mas que a gente tenha o direito de também atuar e decidir sobre como o dinheiro público vai ser investido para nós mulheres também. Quanto a 2024, depois do dia 2 de outubro? Pois é, o futuro a Deus pertence. Vamos concluir essa caminhada com fé em Deus, com fé no nosso povo, que vai avaliar muito bem, mas certamente a nossa energia está focada agora nessa campanha, nesse momento, e o futuro a Deus pertence mesmo. Candidata Érica Amorim, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Desejo à senhora sucesso nessa caminhada, um bom dia e um bom trabalho. Muito obrigada, Luzenor, pelo espaço. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e sigam juntos. Conto com vocês, Érica Amorim 555. Grande abraço, candidata Érica Amorim. Assim encerramos a série de entrevistas aqui no Jornal Alerta Geral com os candidatos e candidatas ao Senado. Daqui a pouco tem mais informações com Marcos Surlan. A você, ouvinte internauta, nosso grande abraço.